Bom, não sei se vocês perceberam, mas tem uma pessoa a mais aqui. Aqui, apareceu, surgiu. A gente tava gravando e do nada, assim... Saiu, veio pela ele janela. tava passando aqui na rua. Sabe aqueles pombinhos românticos daquele dia? Eles Caiu pela janela aqui, aqui e entrou esse rapaz aqui. Então a gente tá aqui com o João Flores, ele é do canal Cineviews. E aí, galera? Já deixo beleza? aqui de antemão, se vocês não conhecem, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Vocês podem dar uma procurada, ele tem um conteúdo muito legal também. Bom, então a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente. Na verdade vai ser mais um bate-papo hoje. É bem informal. Lance bem informal. Então... Lembra quando a gente falou que ia ser bem aquela coisa de conversa de bar no primeiro vídeo? Exatamente. Então isso é um pouco do que a gente faz no bar. Só não tem a bebida. Infelizmente. Agora a gente vai começar com aquela pergunta, né? Que a gente faz pra todo mundo. Que diretor, que filme te iniciou aí na vida cinéfila? Tem uma história por Como trás que é? aí. Ou não tem uma história, às vezes não tem. Então, cara, é uma pergunta complicada, né? Porque a gente pode pensar assim, pode ter filme que me iniciou quando eu era criança. Eu vou escolher um filme que ele me fez... Eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu lembro de começar a pensar no que eu tava vendo. Saca? Então, tipo, acho que isso pode responder a pergunta. Isso, tipo, porque quando a gente é criança, a gente vê, gosta da história, já curte as musiquinhas e tal, e é isso. A gente não tá pensando que alguém fez aquilo. E eu acho que... E o filme que eu vi... Amor de Deus, não. Isso. Não, de novo não. O filme que eu vi quando eu tinha... Eu acho que o filme lançou, eu devia ter uns 16 anos, eu acho. Ixi, vai denunciar. E que... já vou... se você não sabe a minha idade, você sabe agora. E que eu lembro que foi um filme que eu já via muito filme, mas foi um filme que me fez ficar muito com ele na cabeça por um tempo, pensando por que o diretor fez aquilo? Por que isso é desse jeito? Sabe? E aí depois eu quis ver de novo e tudo mais, que eu sei que é um filme que você não vai gostar porque você não gosta do diretor, que é o Dogville, do Lars von Trier. Que é um filme que eu lembro disso. Eu tinha uma fascinação pela Nicole Kidman quando eu era adolescente, e ela tava no auge, né? Fez Moulin Rouge, era a época dela, né? Começo dos anos 2000. E foi um filme que, assim, eu tava vendo por ela e eu, tipo, me fez ver que tinha algo diferente. Saca? Tipo, eu olhei e falei, não, por que não tem cenário? O que acontece no final? Por que ela faz aquilo? O que o filme tá falando? E aí no final tem aquela sequência com a música do David Bowie, com as imagens da Depressão Americana, ou da Guerra Civil, não lembro direito. Mas... E também, eu fiquei pensando, por que é aquilo? O que isso tem a ver com a música? O que tem a ver com o que a gente viu antes? Mas você sabe que você falando de Lars von Trier... Vai começar. Não, eu não gosto muito do Lars von Trier, mas é engraçado que ele foi um dos primeiros diretores também. Porque assim, desde pequeno eu sempre gostei muito de cinema. Mas assim, é porque era meio que uma coisa que eu e minha família, nós nos reuníamos pra ver, assim. Então chegava sábado, tinha aquela coisa ainda da locadora, mais uma vez, denunciando a idade, que nós íamos, né, na sexta-feira, né, a gente ia na locadora, escolhia vários filmes, e a gente sempre assistia muito aqueles filmes de ação, né, filmão, assim, esses bem... Tinha Turma do Sofá na sua época? Turma do Sofá, nossa, então. E aí a gente alugava vários filmes, né, tipo Steven Seagal... Chuck Norris, Van Damme, meu pai adorava esse tipo de filme. Né? E aí eu ficava fascinado por cinema, já gostava muito. Aí teve um tempo que eu deixei, assim, né? Deixei de lado. E aí quando eu fiz, tipo, lá pros 22 anos, que aí eu comecei a procurar uns outros diretores. E o Lars von Trier foi um deles. E você lembra qual que foi o primeiro filme, assim, ou que primeiro fez, filme que te do fez Lars pensar? von Trier, cara... Eu acho que eu comecei com... Foi Dançando no Escuro, que eu acho que... Começou pesado. Assim, começou já tá. Mas tem como começar leve? Não tem, né? E não só ele também, outro diretor que hoje, assim, eu gosto, mas gosto menos também, é o Michael Haneke. Que assim, foi maravilhoso. Que esse ano fez um filme bem... A cartelinha aqui, se vocês quiserem entender o porquê do meu grito. Bem fraquinho. Mas assim, A Professora de Piano foi um filme que mexeu muito comigo. Sim. E é engraçado que acho que é uma coisa da nossa geração. Porque, por exemplo, quando a gente pega nossos professores, pessoas que deram aula pra gente sobre cinema, a referência deles de cinema é muito diferente. E quando a gente fala que nossos diretores foram esses, eles criticam muito, porque eles também muitas vezes não gostam. Sabe que eu vejo uma relação entre o Lars von Trier e o Haneke nesse sentido que a gente tá falando? Porque eu acho que o que faz a gente pensar é quando o cineasta, ou um livro, qualquer coisa, puxa o teu tapete e você fica sem chão, você fica sem zona de conforto. E aí você, como Professora de Piano é um filme assim, né? Tipo, o filme faz você se sentir mal. Ele não faz você se sentir feliz como você estava acostumado. Dogville é a mesma coisa, ou Dançando no Escuro, principalmente. Nossa, Dogville, sabe que no final eu fiquei muito feliz, cara. Eu falei, então, por favor, sim, faça isso.
meu instinto humano, assim, tipo, faça isso. Mas durante o filme você tá mal. Sim, é um filme que faz você se sentir mal e é de propósito. Então acho um que cinema faz desconforto, assim, né? Exatamente. Mas assim, tem um diretor que eu levo desde quando eu comecei a gostar muito de cinema e que eu levo até hoje. Que é o que eu vou falar. Fala. Pra mim é Tarantino. Cara, amo o Tarantino. Ele pode ser o diretor mais pop, ele pode ser o diretor que mais falam que copia. Mas ele sabe copiar bem e ele tem uma carreira muito estável. Assim, os filmes dele, ele não tem aquela montanha-russa de muitos diretores que fazem filmes muito bons e outros muito ruins. Eu acho isso muito legal também, porque você falou que ele é pop. Eu acho que ele tá bem nessa minha transição de ver um cinema de uma forma mais despretensiosa e uma transição pra ver uma coisa assim mais pensada, que nem você comentou. Então a gente tá lá no Tarantino, vê aquela sanguinelada inteira, mas ao mesmo tempo você vê que tem uma movimentação de câmera um pouco diferente, você tem um trabalho com os atores um pouco diferente, então eu acho que foi uma migração assim que, ao meu ver, assim, ele se consolidou quando eu comecei a assistir os filmes do Kubrick, que acho que cai mais uma vez essa estética de cinema desconforto, que na verdade tem uma coisa muito regrada, tem uma coisa muito forte assim, mas ao mesmo tempo tem a narrativa também anterior e tal. Acho que na verdade uma coisa que foi pra mim muito importante é que assim, eu via normalmente o cinema pela historinha. Sim. Então via lá... eu acho que quando você é mais novo é a narrativa que te prende, né? Isso que você tava... Eu vou falar do negócio do Oscar de novo, porque a gente tem que falar todo do Oscar, né? Fala toda vez. Que, assim, uma lembrança que eu tinha muito era de assistir o Oscar sentado com a minha mãe. Então a minha mãe, eu sempre vi os comentários dela, nossa, a história é muito poderosa, muito tocante. E depois a minha transição foi começar a ver os filmes que não só trocavam na história, mas como essa história era contada visualmente. Sabe uma coisa engraçada? Eu não gosto muito do Oscar, mas outra coisa também, quando eu era mais novo e eu via o Oscar, eu gostava de falar pras pessoas assim, não, que assistir tal filme do Oscar, né? Tipo, eu ficava querendo me achar, tipo, nossa, o cult do cinema. Não, tal filme do Oscar, assim. Aí eu sempre usava essa desculpa, assim, não, mas esse filme ganhou o Oscar, gente. Como que é ruim, né? Não como ruim, gente? Não, E aí, eu tinha muito disso. Mas esses diretores, eles são um pouco aqueles que você se inicia no cinema e você gosta de usar ele pra dizer que é cult. Não, mas eu acho que não tem só isso. Eu acho que no caso do Tarantino, que você citou, por exemplo, eu não acho que ele copia, eu acho que o que ele faz... E tem esses cineastas que vieram ali nos anos 80, final dos anos 80 e começo dos anos 90, o pessoal chama de pós-moderno, que tem o Tim Burton, o Tarantino, os irmãos Coen e tudo mais, que uma coisa que eu acho legal pra formação do cinéfilo é que, tipo assim, beleza, é um filme bem pop, os filmes são bem pop, você começa a ver, dá pra ver bem novo, tanto que o Pulp Fiction é provavelmente um dos filmes que eu mais vi na vida, e tanto que tem uma relação com o meu irmão, de o filme que eu mais vi com a mesma pessoa durante a vida, sabe? Virou uma conexão, assim, mesmo na época que a gente morava longe e tal, tinha esse negócio de, vamos se encontrar pra ver o Pulp Fiction. Mas eu acho que eles fazem você se interessar pelas referências do cara. Então, tipo, você começa a ver Pulp Fiction muitas vezes, Bastardos Inglórios muitas vezes, você começa a se interessar pelo que o Tarantino gosta e se inspira. O Tim Burton, você gosta de ver os filmes dele lá, Novo Cadáver, sei lá, o Beetlejuice e tudo mais. Ver os filmes e do você vai se interessar, Price. Vincent Price, você vai ver expressionismo alemão, você vai ver filme noir, você vai ver... Então eu acho que eles abrem portas, assim, pra cinefilia, né? E dentro do Tarantino, qual é o filme favorito pra você? Pulp Fiction. Pulp Fiction também. Cara, Embora, pra mim, a minha cena favorita do Tarantino é a cena inicial do Bastardos Inglórios. Acho maravilhosa aquela cena. Né? Mas pra mim tem um que, assim, é o maior filme da história pra mim, que inclusive ele tá por aqui. Todo mundo olhando pra lá agora. Ele tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse filme aqui, ó, Blu-ray duplo aqui, ó, tem os dois. Esse pra mim é um filme bacaninho. Cara, eu amo Kill Bill e pra mim é o melhor filme dele. Sim. Eu defendo esse filme aqui, ó. E o que a gente falou de referências, é engraçado que você pensa assim, o Kill Bill é um filme de samurai, mas tem referência de western, tem referência de outros gêneros que até não anime, são... cara, até os animes, assim. Então, por isso que dialoga muito com o adolescente, assim. Não uma conclusão, mas acho que então a gente pode ver que, por exemplo, tento referência, ver muito mais que a historinha, né, uma coisa mais visual. Sim. Eu acho que, não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que o grande passo é começar a ver o cinema não só como uma forma de se entreter com a família num sábado de manhã, mas começar a pensar sobre por que ele te entreteu no sábado de manhã, né? Sim, exatamente. Com certeza. Então, acho que seguindo muito nessa linha também, agora a pergunta é algum filme, algum movimento, alguma coisa assim que você acha que mudou o cinema de alguma forma? E assim, de uma forma pessoal mesmo, por que você acha que tem importância, mas não só porque os livros falam que tem importância? Sim, pergunta difícil, eu não tava esperando. Se você pensar no cinema de cada década, né? Até se a gente pensar em Hollywood, que é o cinema mais industrial e tal, sempre vai ter alguma mudança pra melhor ou pra pior.
Mas eu acho que se pensar em Hollywood, né, que é o que a gente mais assiste, eu acho que a geração que mudou mais coisas no status quo e que até hoje a gente ainda vê os frutos disso é a geração da nova Hollywood dos anos 70, né? Exatamente. Porque tem muita coisa que a gente pega, que a gente vê hoje, que a gente tá acostumado e que é normal, e que na época, assim, foi contra tudo que era feito. Então, tipo assim, você vê um filme com um protagonista feio, por exemplo. Se você pegar até 1967, 68, padrão, você não tinha, era uma coisa, tipo, a não ser que o tema do filme fosse o personagem ser feio. Exatamente. Sabe? Tipo, então você pega a geração dos atores daquela época, Dustin Hoffman, O próprio Robert De Niro é um pouco o feio. próprio Robert De Niro, o Al Pacino, O Nicholson, né? Jack Nicholson, que não eram uns caras assim, por mais que você possa falar, eu acho o gato, eu acho. Mas eles não eram o padrão de do beleza, estereótipo do cara loirinho do Robert Redford, por exemplo. Ele era o cara, o bonitão. Exatamente. Mas esses caras latino, italiano, negro, Sidney Poitier veio daquela época. Então eu acho que foi uma época que trouxe mudanças até do ponto de vista social, assim, de colocar pessoas que não seriam as mulheres também. Você pega a Ellen Burstyn, por exemplo, que não era a Doris Day. Exatamente. Era tipo uma mulher mais real, assim. Então isso faz com que os filmes sejam mais realistas, né? Isso é muito engraçado, porque quando eu tava conversando com o Éder, eu falei que assim, a gente consegue ver muito da própria pessoa, de como ela vê o cinema pela resposta que ela dá. Porque eu imagino assim, que muitas pessoas dariam uma resposta, sei lá, novela vague, pela quebra estética, ou outros movimentos, sei lá, o Dogma 95, todos esses movimentos, não necessariamente movimento, mas até cineasta, que quebraram a estética. E eu acho que é muito interessante você falar que é os anos 60, os anos 70, porque por mais que tenha uma quebra estética, que precedeu até mesmo esses outros movimentos que trouxeram, acho que tem uma quebra temática muito forte, né? Com certeza. Todo um movimento social que expandia, não era só o cinema, né? Então era todo um movimento que foi construindo, mudando paradigmas. Nossa, pra chegar será onde a que- gente tá. será Com que eu- certeza, acho que eu a ia geração dar a resposta. a geração da nova Hollywood é com certeza um resultado direto dos movimentos contra a cultura, da geração sexo, drogas e rock and roll, então o que estava acontecendo do Vietnã, então o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que estava levando o jovem americano a lutar contra o sistema, se refletiu nos filmes, que eram filmes contra o sistema. Era o cara que era o underdog, né? O cara. Imagina, um dia de cão, protagonista gay que tá fazendo um assalto pra pagar cirurgia de sexo pro namorado. Então, tipo, isso é resultado do que tava acontecendo nas E ruas. um pessimismo muito grande também, né? Sim, Porque antigamente sim. era o quê? Era coisa aquele final feliz. Agora você tem não, você tem todo um final que pode ser até mesmo catártico, né? Então, por exemplo, Taxi Driver, Apocalipse Now, mas é um catártico que você fica com peso na consciência por trás. Então tem um pessimismo muito latente, assim, né? Você também pensou por essa linha desse cinema da nova? Eu percebo que vocês têm uma linha de raciocínio muito. Eu pensei em coisas totalmente distintas. Assim, eu pensei em 3 filmes muito específicos que eu fui ver depois na faculdade ou alguma coisa que me chamou muita atenção. Pensei no Encoraçado de Potemkin, tá certo? Potemkin, tá certo? Potemkin. Eu falo Potemkin, tá? Potemkin, mas só que... Cara, talvez ele esteja falando sério. Aquela cena da escadaria lá, que as pessoas correm do carrinho de bebê, cara, eu acho que aquilo tão genial e foi tão à frente, assim. Ele foi um filme que pra mim marcou. O Teorema do Pasolini, que eu acho que ele desenvolveu uma estrutura de um estranho que chega numa família ou num determinado meio social, ele muda toda aquela estrutura e aquilo dá margem pra você pensar em muitas coisas, assim, desenvolver uma problemática muito grande até na sociedade contemporânea. E outro filme que eu assisti no cinema, que mexeu muito comigo, que foi inclusive até no ano do impeachment, que foi o Terra em Polícia Trânsito. Federal. Que foi o Terra em Trânsito do Glauber Rocha. Cara, aquele filme, ele é de arrepiar. Ele é um filme extremamente atemporal. Porque você vê aquelas pessoas que elas seguem aquele profeta, né? E eles têm uma fé cega nele. E eu vejo que os problemas que a gente estava passando, ou está passando hoje, tem essa mesma cegueira. É um filme que era muito importante para a época que ele existiu, é um filme muito importante hoje, com certeza, ainda para essa história que a gente tem do Brasil, ele vai ser muito importante daqui a 20 anos. E sabe o que é interessante dos filmes que você citou? Porque linkando com o negócio da nova Hollywood, a gente vê como a arte, como o cinema, ele é resultado da realidade. Então, tipo, se os filmes dos anos 70 da contracultura são resultado dos Estados Unidos que o meu amigo tá indo pra guerra morrer, então esse é o filme que eu vou fazer. O Encoraçado Potemkin, aqueles filmes do Einstein do construtivismo russo,
eles eram filmes de propaganda. Então, tipo assim, várias técnicas que hoje são consideradas padrão, até em Hollywood, né, no cinema de montagem e tal, lá, né? Foram lá e por uma razão que vai além do cinema, né? Tipo, era propaganda política pra meio que legitimar a tomada de poder do socialismo. É engraçado que os 3 filmes que eu citei, os 3 filmes são políticos. Eu acho que o cinema é muito importante que ele seja político. Ele não precisa só ser político, tá? Mas eu acho que ele é... Eu, sinceramente, acho que a vida é política. Não tem como você fazer uma ação que não seja exatamente. Política. Mas eu acho que eles são um pouco mais latentes e eles defendem mais um lado. Eu acho que não há problema nenhum em você fazer um filme em que ele defenda um lado político. De forma alguma eu acho isso um problema. Às vezes é sei lá, eu acho que é até bom. Mas o que eu acho um problema é quando você faz filmes que eles não se denominam como políticos, mas eles querem aí criar uma doutrinação, que é o caso do nosso Polícia Federal. Que faz muito isso. Mas você sabe uma característica do Polícia Federal que eu acho que demonstra o fato dele ser, obviamente, orientado por um lado do espectro? O fato deles se defenderem tanto de falar, a gente não é partidário. É nulo, né? Sim, exatamente. Disso, mas isso é vergonhoso, sabe? E não precisa disso, porque, como você falou, tudo é política, né? E às vezes não é um filme sobre política. A gente tava falando dos anos 70, você pega um filme como Alice Não Mora Mais Aqui, do Scorsese, né? Que é um filme que eu falei da Ellen Burstyn, que é um filme que não é sobre política, é um romance, mas é um romance sobre uma mulher dos anos 60. Não é mais aquela mulher Amélia que aceitava tudo e tal, né? Uma mulher que se separa, que vai atrás de um outro homem e que tem que trabalhar, cuidar do filho, ter vida amorosa e tal. Então isso é político sem ser sobre política, né? Inclusive o último filme que eu queria sentar só para essa pergunta segue um pouco a linha dessa questão da estética, mas eu acho que tem muito desse plano político por trás. Então, eu não sei se vocês chegaram já a assistir, mas é um filme da República Tcheca. Enfim, o pessoal conhece lá o Milos Forman, que fez o Estranho no Ninho, mas é de uma mulher, chama Vera Titilova. Ela dirigiu um filme chamado Pequenas Margaridas, que você já chegou a assistir? Vi. Que eu acho que é um filme que ele tem esse pano político por trás, só que ele trabalha com alegorias, ele trabalha com metáforas, muitas das quebras assim vanguardistas da estética acabam sendo para conversar com uma coisa que eles não podiam falar, uma coisa meio velada, mas tá tudo nesse pano por trás. E eu acho que a gente sempre fala assim, no Velho Vague, os franceses quebraram toda a estética. Lá na mesma época, em 68, uma mulher na República Tcheca tava fazendo isso sob um regime ditatorial, né? Mas é que a história do cinema, como qualquer história, ela recorta um lado, mas se você para pensar ao mesmo tempo, tem a novela vague japonesa, que é muito importante. Tem os cinemas dos sul-americanos, que são importantíssimos também para a história, que às vezes eles acabam ficando escondidos, porque é uma convenção social falar de determinados filmes, que eles foram importantes e até mais fácil às vezes. Mas se você parar pra pensar, assim, acho que existem cinemas que quebraram paradigmas. Até quando a gente falou mesmo do filme da Agnès Varda, que ela foi uma das mulheres da novela vague que foram muito importantes. Às vezes tiveram várias mulheres que foram muito importantes, mas que não foram... a gente não conheceu. Então é muito legal que a gente conheça outras mulheres. Acho que a Vera Titilova é um ótimo exemplo para vocês se aventurarem aí. Sim. Com certeza. E pra vocês colocarem naquela hashtag 52 Films by Women, Movies by Women, alguma coisa assim, né? Vocês já fizeram isso? Não, eu nunca fiz, mas eu tô ligado qual é. Bom, então uma última pergunta aqui pra você ir embora. Tá me mandando embora. Eu queria que você me dissesse um filme, um diretor que você acha que tá assim por fora dos holofotes, mas que você recomendaria. Tá, eu vou falar de um diretor que os meus amigos mais próximos sabem que eu gosto muito e que é um cara já que a gente conversou dessa geração do Tarantino, dos irmãos Coen e tal, desse cinema pós-moderno, que é o Soderbergh, que é um cara que eu acho que ele é um cara respeitado, mas eu acho que ele não tem um fandom, ele não tem um grupo de cinéfilos que são fãs do Soderbergh, porque eu acho que ele consegue mudar muito de um filme pro outro. Então, e é isso que eu gosto dele, ele costuma ter um controle sobre a narrativa e um apuro estético. É um cara que gosta de técnica, ele é meio que um nerd de tecnologia também e tal. E de fotografia, ele faz fotografia do filme, faz montagem, faz tudo. E eu acho que ele não tem crédito por isso, porque ele muda muito. Você vê um Kafka, por exemplo, que é um filme meio expressionista, e Magic Mike. Então você não tem uma... Sim. Ele acabou não criando um fandom. Você gosta de Magic Mike?
Gosto muito, cara. Gosto muito, muito, muito. Você falou um filme, né? Exato. Eu queria que você falasse um filme, então, dele. Posso falar 2? Pode, vai. Os meus 2 filmes favoritos dele são o Irresistível Paixão, que ele fez com o George Clooney e a Jennifer Lopez, e o Che, o primeiro. Ele fez... é um filmaço, mas é um filmaço. Não assisti, mas esse elenco aí ainda George Clooney, cara. E é um filme que tem uma fotografia espetacular. Caraca, não, é ousado a sua resposta. Ousado. E o Che, porque ele fez 2 filmes sobre o Che, né? O primeiro é sobre a campanha do Che, do Fidel, da Revolução Cubana na mata, né? Na floresta, na montanha lá. E o segundo é uma coisa mais burocrática e tal, de quando eles assumiram o poder. Então eu vou indicar o primeiro. Então beleza, então fica aí, passa lá no canal dele, deixa o likeão lá, dá um oi pra gente lá no canal dele também. Sim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. O Natan sempre fala que eu sou autoritário e sempre fecho os vídeos. Vou fechar os vídeos de novo, tá? Até a próxima. Deixa ele fechar. Então fecha, pode fechar, vai lá. Tchau, gente. Falou, tchau.